querido, agora vem usar poderosamente o teu filho, através da tua palavra, Senhor, usando na unção do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, fala para a tua igreja, fala com todos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estar com vocês, meus irmãos. Será que tem alguém tão feliz quanto eu, ou quem sabe até mais? Hebreus capítulo 10, versículo 36. Se vocês encontraram, está pronto para ler, é só dizer amém. Amém. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Muito obrigado pela gentileza de ter estado sobre os pés, tornai a bondade aos vossos nascidos. Os irmãos estão dispostos e desejosos a ouvir uma porção da palavra de Deus, meu Deus? Então vamos fazer um acordo aqui. Eu prometo ser breve e vocês prometem prestar o máximo da sua atenção. Eu vou cumprir a minha palavra. Vocês estão dispostos a cumprir isso aí comigo? Vamos prestar atenção. Eu tenho certeza que vai valer a pena o tempo que nós vamos passar juntos aqui, refletindo na palavra de Deus. Porque a temática que foi proposta pela juventude dessa igreja não é só propícia, como de fato relevante para o tempo em que estamos vivendo. O arrebatamento da igreja é uma coisa que se tornou uma incógnita muito grande na cabeça de muitos cristãos atualmente. A verdade é que tem gente que pertence à igreja, mas nem acredita mais no arrebatamento da igreja. Falar sobre o arrebatamento, embora eu queira louvar a Deus pelo fato de vocês terem tematizado justamente sobre isso, é uma coisa que se tornou meio que monótona demais para os cristãos. É muito normal para mim, quando vou pregar sobre o arrebatamento da igreja, após ler o texto, observar nos olhares dos ouvintes aquela certa insatisfação quanto ao que será tratado. Por
Porque muitos de nós não temos mais o prazer de pensar nisso. E é por isso que a maioria dos pregadores estão desistindo de pregar sobre isso. Porque não tem dado o resultado da expectativa dos pregadores têm. Visto que é obsoleto, é arcaico na visão de alguns. E eu queria dizer a vocês que nunca foi tão atual quanto é hoje. Embora na mente de muita gente é retrógrada essa mensagem. Todas as vezes que eu falo sobre o arrebatamento, eu percebo que tem 4 grupos de pessoas que me ouvem na igreja. É muito difícil que não tenha. É rara as exceções em que eu não encontre alguém que pertence ao primeiro grupo de pessoas, são aqueles que ainda não ouviram falar do arrebatamento. Tem gente que pertence à sociedade cuja qual estamos inseridos. O ambiente onde habitamos ou residimos e não ouviram falar do arrebatamento dele. Caso tivessem ouvido, uma das 16 profecias entre as 81 que se acoplam dentro do contexto escatológico teria sido cumprido. E uma das profecias que resta se cumprir para que Jesus arrebate a igreja é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Se o Evangelho não foi pregado em todo o mundo, então logo também a mensagem escatológica não chegou em todo mundo. Mas pasmem vocês, existem pessoas que estão do nosso lado, que ainda não ouviram falar do arrebatamento. Pode ser que seja uma exceção essa noite. Todos vocês que aqui estão já tenham ouvido falar a respeito do arrebatamento. Mas, quem sabe tem entre nós alguma pessoa que não é simpatizante da fé cristã e nunca frequentou um culto evangélico, ou que, por alguma razão, nas ocasiões que esteve presente, mesmo sendo ele simpatizante da nossa fé, não estaria com sorte a oportunidade de ouvir falar do arrebatamento. Pode ser que não tenha, mas eu preciso alertar que, caso tenha esse primeiro grupo de pessoas aqui esta noite, que a minha mensagem terá como objetivo principal fazer com que você passe a ouvir aquilo que você até hoje ainda não tinha ouvido. Mas, sabe-se lá, quem sabe todos já ouviram, né? Então tem um segundo grupo de pessoas. E esse é o que mais me assusta. Vocês estão aí, digam amém. Vocês estão aí mesmo, digam glória a Deus. O segundo grupo de pessoas é o que mais me assusta. Porque são aqueles que ouviram falar do arrebatamento, mas não acreditaram no arrebatamento. Quando eu novo convertido, já no início da minha fé, é eufórico demais por acreditar que Jesus ia arrebatar a igreja daqui a pouquinho. Eu sempre vivia nessa constância de não me prender a nenhuma outra coisa, a não ser a certeza de que o arrebatamento é uma evidência que pode acontecer a qualquer momento. A primeira vez que eu ouvi uma mensagem sobre o arrebatamento foi em 2009, no mês de junho, 2 meses depois da minha conversão. Eu estava na igreja quando o pregador terminou a mensagem. Eu confesso a vocês que eu não dei conta de ir andando para casa. Eu fui correndo, porque na minha mente não ia dar tempo de conseguir chegar em casa para acordar os meus pais e o meu irmão, dizer para eles que eles precisavam aceitar Jesus, porque o arrebatamento ia acontecer a qualquer momento. Quando eu pisei dentro do quintal de casa, abri o portão, pisei dentro do quintal de casa, eu dei glória a Deus. Eu consegui chegar em casa se Jesus arrebatar a igreja. Acordei os meus pais e preguei a mesma mensagem que eu tinha acabado de ouvir, tudo de novo para eles. Só que eu fui contrariado por um pastor, que ao invés de cuidar de mim, um novo convertido chegou para mim e me disse: para com essa euforia de que Jesus vai arrebatar a igreja a qualquer momento. Tenho 50 anos de Assembleia de Deus, estou ouvindo isso desde a minha mocidade, e até hoje Jesus não arrebatou a igreja. O pastor que era responsável por cuidar da minha alma e conduzi-la para a eternidade, estava dizendo para mim que eu estava com excesso de religiosidade, que eu estava eufórico em santidade, e que era para mim diminuir o nível da minha expectativa. Se eu não tivesse ouvido a voz do Deus que prometeu fazer com que o arrebatamento seja uma realidade, eu ouviria a voz daquele pastor. Mas como eu já tinha ouvido a voz do Deus que vai arrebatar a igreja, eu resolvi não dar ouvido para a voz daquele pastor. Eu disse para ele: pode ser que o senhor está cansado, né? Já tem 50 anos o senhor está esperando. Eu comecei a esperar agora, eu vou continuar esperando. Quem sabe um dia eu canso do senhor, mas por enquanto eu estou cheio de fé que vai acontecer.
servidor. E de vez em quando a gente encontra até no ministério de pessoa. Posso pensar. Terceiro grupo de pessoas, eu estou apenas introduzindo um pensamento para que vocês consigam compreender onde eu quero chegar. Terceiro grupo de pessoas a quem eu sempre tenho pregado quando falo sobre o arrebatamento, são aqueles que já ouviram falar do arrebatamento e até acreditaram no arrebatamento, diferente dos dois primeiros grupos. Só que eles olham para a Bíblia e veem que a vida deles não se enquadra nos padrões, nos requisitos pré-estabelecidos para quem vai ser arrebatado. Então ele ouviu e creu, mas não pratica. Então ele fica naquela inconstância. O seu subconsciente todo dia dá uma cruzadinha. Quando ele pensa, se Jesus arrebatar a igreja, eu acho que eu não vou. Porque está faltando chegar junto nisso aqui eu acho que eu estou em excesso demais. São os que ouviram, acreditaram, mas não estão de acordo com o que diz a Bíblia, para que possam viver o arrebatamento. Geralmente são filhos de crentes, desviados da igreja ou desanimados da caminhada. Em outrora, são pessoas que estão passando por lutas espirituais tão grandes que se sentem esmagados pelas frustrações diárias. Mas enfim, para o segundo grupo de pessoas, que foram os que ouviram e não acreditaram, a minha mensagem tem como objetivo não só de fazer ouvir, sobretudo de fazer acreditar. E para você que ouviu e acreditou, a minha mensagem tem como objetivo principal de fazer aumentar a esperança e começar a praticar o que a Bíblia diz. Porque o arrebatamento é uma realidade e a gente vai viver isso a qualquer momento. Mas para o quarto e último grupo de pessoas, eu quero crer. Que se não todos, é a maioria dos que estão aqui. São aqueles que ouviram falar no arrebatamento e acreditaram no arrebatamento. Não só acreditaram, como já fecharam o coração para o pecado. E quando acontece um acidente de percurso, porque ninguém quer pecar, tem hora que peca sem perceber, vai diante do advogado e diz: misericórdia da minha alma, porque tudo eu estou disposto a perder, só não posso perder a minha salvação. E aí todo dia que acorda, olha para o céu e diz: Maranata, Maranata, Maranata. Esse quarto grupo de pessoas, a minha mensagem não tem nada além de ter como objetivo de motivar, de aguçar a sua esperança, renovar a sua fé, para que você continue dizendo: Maranata, hora vem, Senhor. Porque conforme a prescrição do texto, segundo a visão do anônimo escritor aos Hebreus, vai ser daqui a pouquinho. Se tardar, continue esperando, que é só um pouquinho de tempo, que há de vir virá. Dito isso, eu enxugo os meus raciocínios, meu raciocínio inicial aqui, e convido vocês para pensar na maneira orquestrada de Deus em agir por meio de prenúncios do arrebatamento. A Trindade está trabalhando em harmonia, na mais perfeita normalidade de sua vontade. O arrebatamento não é uma ação apenas de Jesus. O arrebatamento pela Bíblia é uma ação da Trindade que de forma conjunta trabalha para que isso aconteça. Pessoal, no Antigo Testamento, Deus arrancou Israel do Egito como um forte prenúncio do arrebatamento. Deus está tirando seu povo de dentro do Egito. O Egito é um tipo legal do mundo, de tudo aquilo que simboliza o pecado, a promiscuidade, toda sorte de coisas imundas e malvadas. Deus está arrancando, está no texto, com mão forte. A expressão arrancar é raptar, quer dizer, eu dou uma força. Faraó nem queria liberar, mas Deus arrancou. E Deus não só arrancou Israel do Egito por meio de 10 pragas, que é a manifestação de sua mão. A mão forte de Deus que sustenta o teu povo para resolvê-lo é a mesma mão que pesa as pragas sobre o Egito para que Faraó pegue. Vocês estão percebendo que é uma mão só que castiga o ímpio, mas que traz imunidade de sentença e absolvição para os salvos? Beleza? E aí Israel sai do Egito e chega no deserto, e a Bíblia diz que ainda com o Egito no coração. E aí o Deus que arranca Israel do Egito por meio de 10 pragas
Para quê? Para Ele estar com vocês todos os dias de vossas vidas até a consumação. Aí lá vem o Espírito Santo tirando o mundo de dentro de nós. E agora o Espírito Santo está adornando a noiva. Ele está vestindo a noiva. Ele está penteando a noiva. Ele está perfumando a noiva. O Espírito Santo está ataviando a noiva. Ele está preparando a noiva para o encontro com o Senhor. A Bíblia é mais do que um livro de 2 testamentos. A Bíblia é um livro de 2 casamentos. No Antigo Testamento, Deus se relaciona com o seu povo. Ele é o marido e chama Israel de sua esposa. No Novo Testamento, Cristo se relaciona com a sua igreja. Ele é o noivo e chama a igreja de sua noiva. A igreja do Antigo Testamento, que é Israel, que se prostituiu contra o seu marido, disse Oséias em suas profecias, Cristo veio para restaurar a prostituição de uma esposa que resolveu ceder aos prazeres momentâneos do Egito e do mundo. E aí Cristo, com um outro padrão, diz: não, então, se não deu certo esposa com marido no Antigo Testamento, eu vou fazer de vocês agora jambuzeiros bravos, enxertados na oliveira. Eu sou noivo e o Espírito Santo prepara vocês como noivo. Daqui a pouco a gente casa nas bodas do noivo. Além do arrebatamento ser uma manifestação orquestrada da Trindade, o arrebatamento é um filtro pelos 3 convites do Evangelho. No primeiro convite do Evangelho, Jesus que veio, ele veio sim ou não? Ele veio sim ou não? O que está escrito aqui? Até que ele, mas isso aqui é outra vinda dele. Ele já veio aqui. Há pouco mais de 2000 anos atrás, olha o que João disse no capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Porém eu, disse Jesus, vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Em Lucas 19, Salmo 23, ele disse: o Filho do Homem veio senão para buscar e salvar o que se havia perdido. Que ele veio é incontestável, porque foi por sua vinda que ele manifestou a salvação de todos nós que é cristãos, para guardar que ele venha de novo. Então que ele veio incontestável. Só que ele não só veio, pastor. Ele veio e fez convite para que nós também viéssemos a ele. Depois de ter vindo, encarnado como o Verbo de Deus, disse João no capítulo 1, como Deus que esvaziou-se de si mesmo, disse Paulo no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Ele veio, olhou para nós e disse, Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro convite para o Evangelho. O convite para o Evangelho que Jesus faz em primeira ocasião é conhecido pelos teólogos desse tempo como o convite da graça, a inclusão. Pastor Isaac, ele não disse: vinde só 10% de vocês. Ele não disse: vinde a metade de vocês. Ele não disse: vinde quase todos vocês. Ele disse: vinde todos. O que significa isso, pastor? O arrebatamento é uma realidade acessível para qualquer indivíduo, seja ele preto ou branco, baixo ou alto, bonito ou feio, rico ou pobre. Jesus não veio para a classe alta, porque na igreja não tem camarote de dizimista que tem mais. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para todos. Isso quer dizer que você faz parte. Só que o filtro que peneira os que serão arrebatados não para no primeiro convite, porque se fosse só no primeiro convite, aí aqui a gente tem que entender 2 coisas. Primeira, os calvinistas estão errados. E eu não vou me inclinar para o arminianismo só porque eu sou arminiano, não. Eu não quero defender nem um ponto de vista teológico nem o outro. Mas uma coisa é certa: Jesus não predestinou quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Ele disse: salvação eu dou para todos. Agora o problema é saber quem quer que receba e quem quer receber. Então quer dizer que não existe ninguém predestinado a ser salvo ou predestinado a ser condenado. O que existe
existe um Cristo que olhou para todo mundo e disse: meu sangue é derramado por todos, a graça é dada para todos. Mas o fato de ser de graça não significa que você é obrigado a ter ele, de ter o livre-arbítrio de decisão para saber se quer ou não. E é por isso que vem o segundo convite. Porque se parasse no primeiro, aí o Senhor diria: todo mundo vai para o céu. Mas o segundo convite começa a mostrar que não. O segundo convite é o registro bíblico de Mateus 16, 24. Ele olha para todos aqueles que ele tinha dito: vinde todos, e agora ele passa na peneira e diz: quem quiser me acompanhe daqui para lá. Quem quiser que me apoie, sim, que venha. Agora não é para todo mundo ir, como vocês estão pensando, daqui para lá vai ter que começar a ter renúncia. Renuncie-se a si mesmo, põe cada um a tua cruz e siga. Aí vai ficando pesado. O primeiro convite é a inclusão da graça. O segundo convite é a seleção ao discipulado. E o terceiro, pastor? Já estou partindo para entrar no texto, presta atenção. O terceiro convite é o que mais mexe comigo. Porque o terceiro convite é o registro bíblico de Mateus 25, 34. O que está escrito lá, pastor? O que está escrito lá? Ele olha para os que venceram, porque o terceiro convite é a premiação dos salvos. Aí ele diz: vinde, filhos benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, pois os tenho preparado desde a fundação do mundo. O primeiro convite nos inclui, o segundo convite nos seleciona, e o terceiro convite nos premia. Há um galardão preparado para quem vai morar com Deus. Só que tem um detalhe, mas de vocês. No terceiro convite eu aprendo com ele que os meus títulos são insignificantes. Porque o que vai entrar no céu não é pastor. O que vai entrar no céu não é pregador. O que vai entrar no céu não é cantor. O que vai entrar no céu não é membro, regente, dirigente ou componente. O que vai entrar no céu é filho. E eu vou tentar desenhar para você em rápidas palavras para ver se vale a pena ou não conseguir vencer. Porque essa expressão de até que condiciona o enquanto isso. Posso repetir? Vou entrar no texto agora, presta atenção. Até que é uma indicação futura. Só que, para toda indicação futura, existe um enquanto isso. Então, o até que é o destino determinado da igreja. Mas enquanto isso? Enquanto isso, a gente tem que se preparar. Para quê, pastor? Para ouvir o terceiro convite. Porque só existem dois grupos de pessoas que pertencem à igreja. Quais, pastor? Os desconhecidos e os filhos. Porque mesmo Jesus que dirá para os filhos: entre filhos benditos, ele vai dizer: eu não te conheço. Apartai de mim. Vai para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Eu sei parar de pregar sobre o inferno, mas ele é real. E essa noite eu nem vou falar muito sobre ele, porque eu não quero dar crédito para o diabo aqui não, porque a gente vai para o céu mesmo. Então eu vou tentar construir um pensamento com você de forma bem objetiva, bem resumida, bem breve, que fará você aumentar o seu interesse em morar lá. Escuta para mim aqui, por favor. Quando na boca de Jesus a igreja ouvir, vocês estão ouvindo? Diga amém. Vocês estão aí mesmo? Eu quero ouvir. Quem está ouvindo diz amém. Imagine, por favor, você dando o primeiro passo. Entra comigo no céu. Agora vamos entrar junto? Vamos entrar junto? Você dando o primeiro passo para dentro do céu. Jesus na porta dizendo: entrai para o gozo do teu Senhor, filhos benditos, meu Pai. Aí você entra. Já parou para imaginar? Você nunca parou para imaginar? Eu vou fazer você imaginar hoje. Vamos entrar no céu comigo. O apóstolo João e o apóstolo Paulo foram os dois únicos homens do Novo Testamento que pisaram lá de dentro do céu e voltaram na terra para dar testemunho disso.
Escreve tudo no livro. Tudo que você vê e tudo que você ouvir, escreve. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele assim: coloca com riqueza de detalhe tudo aquilo que você ouvir e vê. E mostra para o povo o que ele tem aqui do lado dele. No capítulo 1, preste atenção, você não perdeu a mensagem. No capítulo 1 da revelação do Apocalipse, não é a revelação do Apocalipse. No capítulo 1 é o Cristo ressurreto se apresentando ao João no tabernáculo de Patmos. Quando Jesus chega a João para se apresentar, ele não está mais como Jesus que João viu quando ele subiu. É por isso que quando João vê, ele diz assim: e eu, João, caí como morto. Porque João começou olhando no cabelo e terminou olhando no pé. Ele não aguentou, acabou de cair. Ele começa no cabelo dizendo: seus cabelos eram como a lã, mais brancos do que a lã. Ele desce mais um pouquinho, olha no globo ocular e diz: os seus olhos como chama de fogo. Ele desce mais um pouquinho e diz: as suas vestes como linho puro e branco. Ele desce mais um pouquinho e diz: o seu cinturão está escrito, e também na sua coxa direita vem os reis e senhores. Ele desce mais um pouquinho e diz: os seus pés são como latão reluzente. Aí ele termina dizendo: e eu, João, não aguentei, caí como morto. Ninguém chega na presença de Jesus sem cair aos seus pés. Deixa eu ver quem agora pode se prostrar. No capítulo 2, eu vou pregar, para ninguém dizer que eu estou tentando ser emocional. Eu não sou emocionalista, eu vou pregar a Bíblia. Se você sentir dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus. Vai dar glória a Deus quem achar que deve. No capítulo 2, Jesus diz para ele: pega uma pena, um pedaço de um pote de tinta, um pedaço de papel e registra 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Aí João pega a pena, um pote de tinta, um pedaço de papel e vai escrever: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Depois ele vai para Sardes, vem em Filadélfia e conclui em Laodiceia. Quando o capítulo 3, o seu último versículo chega, aí a página da revelação é virada. João está em um arrebatamento transliteral. Ele não está indo para o céu, é Jesus que vem até ele. Como é que você diz isso, pastor? Está na Bíblia. No capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, ó: e depois dessas coisas, eu, João, vi uma porta aberta no céu, e uma voz que de lá me dizia:
atos com louvores. Entrai pelas portas com cânticos. Pastor, até agora eu entendi. É a mesma coisa que está acontecendo no céu. Tem 4 animais, 2 do lado de fora da porta, 2 do lado de dentro da porta. A águia e o leão do lado de fora, o homem e o bezerro do lado de dentro. Vamos imaginar assim. E lá vem João para entrar. Ele está pensando que pode chegar entrando. Lembra de Moisés quando virou para ver a sarça? Deus disse: eu vou te ensinar princípios e valores daqui de cima. Tira o sapato dos teus pés para entrar na minha presença. Quando João vai entrar, os anjos não estão adorando, eles estão só identificando que o ambiente é de santidade. Aí olha para o outro e diz: ele é santo, 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 ele é santo. Se João tivesse bastante crédito, ia tirar da boca, jogar fora e entender: epa, eu estou entrando em qualquer lugar. Por isso que o salmista, no Salmo 30, versículo 4, ele diz o seguinte: celebrai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e trazei menção da memória de sua santidade. O que significa isso, pastor? Para adorar a Deus no céu, só vai ser os santos que foram santificados pelo Senhor. Vamos imaginar a gente entrando no céu de novo agora, ó. Quando você estiver passando pelas portas, vai vir música do lado direito, vai vir música do lado esquerdo, dizendo: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Na igreja a gente vem conversando fiado, falando mal da vida dos outros, ajoelha um olhando para o outro, não olha para o céu não, mas um olha para o outro e diz: você viu a roupa da fulana? Aí outro diz: você viu a nitidez da beltrana? Só que lá no céu ninguém vai entrar assim não, viu? Vai ter que tirar o chicote na boca, vai ter que deixar borrar a maquiagem, porque o lugar de santidade vai ser apresentado para os filhos que vão para lá. Ele é santo! No mesmo culto, vamos lá comigo no céu. João vê que tem 24 anciões. Os 24 anciões são a representatividade das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. João vê que cada um deles tem coroa de ouro na cabeça. Quem crê que vai ser coroado? Quem crê que vai ser coroado? Só que não é coroado para subir na gilete e fazer discurso. É coroado para tirar a coroa da cabeça e colocar os pés daquele que está sentado à destra de Deus. É mais ou menos assim: eu fui coroado, mas digno de ser reconhecido como rei, só tu és. É isso, pastor? É isso? João disse que os anciões vão até o cordeiro, lançam as coroas aos pés do cordeiro, olham na face do cordeiro e dizem: digno és, digno és. Esse culto, onde a dignidade do cordeiro é apresentada, é atestada pelo capítulo 5 de Apocalipse. Porque os anjos que estão dizendo que ele é digno, porque o Apocalipse não está escrito em ordem cronológica, e sim em ordem de assuntos. Quando